da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ponha você mesmo a mão sobre a sua cabeça. E estou pedindo, Senhor, por cada um desses meus irmãos e irmãs. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, vem desanuviar a mente de cada um desses meus irmãos e irmãs. Vem retirar, Senhor, toda perturbação, todo empecilho. Vem retirar, Senhor, toda resistência. Vem retirar, Senhor, porque Tu és o Senhor, ressuscitado dentre os mortos. Tu és o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. E diga comigo: eu te entrego, Senhor, a minha mente, os meus pensamentos, as minhas ideias, a minha memória, a minha fantasia. Eu te entrego, Senhor, toda a minha mente. Comanda a minha mente, dirige a minha mente, Senhor. Eu quero que ela esteja agora totalmente aberta à Tua palavra, que é semente que cai no terreno da minha vida. Coloca a mão agora no seu coração. Estou pedindo, Senhor, que Tu venhas tocar em primeiro lugar a sensibilidade, as emoções de cada um desses meus irmãos. Tu vês, Senhor, tudo aquilo que vem perturbar os sentimentos, tudo aquilo que vem perturbar as emoções. Tu vês, Senhor, tudo aquilo que vem bloquear. Tu vês, Senhor, tudo aquilo que vem se infiltrar nas emoções, nos sentimentos de cada um desses Teus filhos e filhas. E eu peço, Senhor, liberta. E eu peço, Senhor, retira todo o mal. Retira, Senhor, todo empecilho. Vem derrubar, Senhor, toda a muralha, para que os corações estejam abertos e possam acolher a Tua palavra. E peço mais, Senhor, vai fundo no coração de cada um desses meus irmãos, para falar-lhes ao coração, para derramar a Tua palavra, semente preciosa, no coração de cada um desses meus irmãos. E diga comigo: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração, eu escancaro o meu coração, para que não somente a Tua palavra, mas Tu mesmo possas entrar agora e agir no meu coração. Realiza a Tua obra na minha vida. Eu preciso, Senhor, eu peço, Senhor, pela Tua cruz, pelo Teu sangue, pela Tua vitória conquistada na cruz, estabelece o Teu trono de glória, o Teu trono de poder no meu coração. É aqui, Senhor, no meu coração, que eu quero Te entronizar, porque Tu és o meu Senhor, o meu único Senhor. Só a Ti eu servirei, só a Ti eu seguirei. Tu és o meu Senhor. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Amém. Amém. E agora traçando o sinal da cruz sobre toda a sua pessoa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E diga comigo: vós sereis as minhas testemunhas. Vós sereis as minhas testemunhas. Eu acolho, Senhor, a Tua palavra. Eu quero obedecer esta palavra de ordem. Eu quero ser Tua testemunha. E abra comigo agora Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos,
capítulo 1. Meus irmãos, é assim que se abre o livro dos Atos dos Apóstolos. Jesus dizendo: vós sereis batizados no Espírito Santo, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Isso está no versículo 8. Leia comigo então, todos juntos. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Repetindo outra vez, juntos. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. E até os confins do mundo. Eu dizia a vocês, ainda no domingo, que vários sacerdotes dizem, vários professores de Bíblia, de teologia dizem, que os prodígios que estão nos Atos dos Apóstolos aconteceram naquele tempo. Os carismas do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo aconteceram no início da igreja. Só que eles acrescentam, eles não aconteceram mais. O reparo a ser feito é o seguinte: claro, graças a Deus, na igreja nunca faltou o Espírito Santo, nunca. Na igreja nunca faltaram os dons do Espírito Santo. Na igreja nunca faltaram os carismas. Na igreja nunca faltaram os santos, nunca. Mas um derramamento do Espírito Santo igual àquele que aconteceu no começo da igreja não aconteceu em outros tempos, a não ser neste tempo em que nós estamos agora. Não aconteceu em nenhuma outra geração, a não ser na nossa geração. É por isso que eu quero repetir, meu irmão, minha irmã, a nossa geração é uma geração bem-aventurada. Diga comigo: eu pertenço a uma geração bem-aventurada, que recebeu um derramamento do Espírito Santo, igual àquele que aconteceu somente na igreja primitiva. Eu pertenço a esta geração bem-aventurada. Dizem os professores que Deus concedeu esse derramamento do Espírito Santo lá no começo da igreja, que o Senhor concedeu os prodígios, os milagres, os sinais, as maravilhas que vieram a partir dos dons do Espírito Santo, porque era necessário que aqueles apóstolos simples, galileus, levassem o evangelho aos povos pagãos. E vejam quem eram os povos pagãos. Eram os da Síria, eram os da Ásia Menor, eram os da Grécia, da grande Grécia, da poderosa Grécia, da sábia Grécia. Eram os romanos, os poderosos romanos, os fortes romanos, os guerreiros romanos, os que governavam o mundo. Era preciso que o evangelho fosse levado a todos estes povos. Então explicam os professores, era preciso que Deus concedesse a eles esse derramamento do Espírito Santo. Era preciso que Deus desse àqueles cristãos do começo da igreja os dons do Espírito Santo. Era preciso que eles realizassem prodígios, milagres, sinais, maravilhas, para que o evangelho chegasse a todos estes que eram gentios, que eram pagãos. Somente que esses 25 anos que nós já estamos vivendo, desde que começou esse derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, eu quero repetir, ele começou na Igreja Católica em 1967, graças a Deus já completaram-se 25 anos. Deus
está realizando na nossa geração, e é preciso que os nossos olhos se abram, é preciso que os olhos dos professores de Bíblia, de Sagrada Escritura, que os professores de teologia, que os professores das várias pastorais abram os olhos e vejam os acontecimentos de Deus. Não é uma coisa humana, não fomos nós que criamos isso, não foi um movimento criado por nenhum fundador, por nenhum homem, por nenhum leigo, por nenhum sacerdote, por nenhum bispo. Não foi ninguém que fundou um movimento assim para promover os carismas do Espírito Santo, ao contrário. E veja aí o importante: assim como aquela igreja primitiva, pequena, simples, humilde, precisava levar o Evangelho a toda criatura, precisava levar o Evangelho aos gregos, aos romanos, precisava levar o Evangelho aos simples, aos pobres, mas também aos exércitos romanos, mas também aos que estavam até mesmo no palácio do imperador. Era preciso que levasse o Evangelho a todos eles. Hoje, meus irmãos, nesse mundo em que nós estamos, descristianizado, paganizado, o Senhor, por vontade dEle, escolheu derramar sobre nós, derramar sobre a nossa geração, derramar sobre a igreja de hoje, derramar sobre nós, pobrezinhos como somos, humildes como somos, ou talvez não humildes, até muito orgulhosos, mas que não temos grande cultura, que não temos grandes estudos. O Senhor escolheu derramar sobre nós o Espírito Santo. Para quê? Para levarmos o Evangelho de Jesus a este mundo paganizado. Nós nos enganamos quando pensamos que o mundo em que nós estamos é cristão. Nós nos enganamos quando nós pensamos que a nossa sociedade é uma sociedade cristã. Nós nos enganamos quando pensamos que a nossa política é cristã, que a nossa economia é cristã, que a nossa educação é cristã, que os nossos meios de comunicação são cristãos. Infelizmente não são. E pelo contrário, não somente não são cristãos, são pagãos, terrivelmente pagãos, pagãos e paganizantes. Então a tarefa não é pequena, a tarefa não é pequena. Hoje, o Senhor, no seu amor, está derramando sobre nós, está derramando sobre a sua igreja o seu Espírito Santo, e com o seu Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Hoje o Senhor, como pediu João 23, lá antes de começar o concílio, o Senhor está renovando, o Senhor está reavivando, o Senhor está repetindo os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas que aconteceram no começo da igreja. Por quê? Porque o Senhor quer levar o seu Evangelho a este mundo pagão e paganizante. E o pior, meus irmãos, é que eles são batizados. Se nós soubéssemos que estávamos enfrentando um povo pagão, na África, na Ásia, na Índia, nós já iríamos assim prevenidos. Mas o que acontece é que os pagãos de hoje, eles foram batizados. Muitos deles estiveram em colégio religioso, de padres, de religiosas. Muitos deles frequentaram a igreja, fizeram um catecismo, fizeram primeira comunhão. Muitos deles até mesmo estiveram em grupos de jovens, casaram-se na igreja e fazem questão de se casar na igreja e fazer lindos casamentos, solenes casamentos. Só que é um povo não evangelizado, é um povo descristianizado, é um povo paganizado. E porque as pessoas são descristianizadas, porque as pessoas são paganizadas até mesmo, nós temos essa consequência: uma política pagã, economia, finanças pagã, comércio pagão, meios de comunicação pagãos, até mesmo a educação, a nossa educação, a educação primária, a educação secundária, a educação nas faculdades, nas universidades, é uma educação pagã. Não só não é cristã, mas é pagã e paganizante. Então a tarefa é muito grande.
E é justamente a nós que o Senhor diz: vós sereis minhas testemunhas. Repete comigo: vós sereis minhas testemunhas. E foi isso que aconteceu com os apóstolos. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pentecostes não aconteceu para que o Espírito Santo se derramasse sobre eles no cenáculo e eles ficassem ali num maravilhoso grupo de oração no cenáculo, cantando e louvando ao Senhor. Vocês veem a narração dos Atos, imediatamente depois que eles receberam o Espírito Santo, saíram para fora do cenáculo. E o mais lindo, Deus mesmo tinha trazido uma multidão. Deus tinha trazido uma multidão que estava ali esperando que aqueles apóstolos derramassem sobre eles o Evangelho. Eles nem sabiam o que era o Evangelho, eles nem sabiam por que é que foram atraídos para aquele lugar que nós chamamos de cenáculo, mas estavam ali. Foi Deus mesmo, o mesmo Espírito que se derramou sobre eles no cenáculo, foi buscar homens e mulheres e trazê-los em multidão, como narra os Atos dos Apóstolos. Era uma multidão que estava ali e preparadinha, pronta para receber a semeadura do Evangelho. Graças a Deus, a mesma coisa está acontecendo nos nossos tempos. Por um lado, o Senhor está derramando o seu Espírito Santo em nós. Por outro lado, o Senhor está chamando, o Senhor está atraindo, o Senhor está impulsionando uma multidão para buscar a Deus. Hoje, há uma multidão de homens, de mulheres, de adultos, de jovens com fome, com sede de Deus. E eles buscam a Deus. Muitíssimos deles, sem saber, eles buscam a Deus. Porque o mesmo Espírito que é derramado sobre nós vai buscar essas pessoas. Para dizer a verdade, meus irmãos, nós nem precisamos ter muito trabalho em procurar quem precisa de evangelização. Não, as pessoas vêm buscar. É o fenômeno que acontece nos nossos grupos de oração. Os grupos que têm o costume de lá pelo final do grupo pedir que se apresente, que levante a mão, ou até mesmo que venha à frente, as pessoas que vieram pela primeira vez, veem este espetáculo todas as vezes, todas as semanas que o grupo se realiza. São muitas, até diria, são muitíssimas as pessoas que vêm pela primeira vez. E por que vêm pela primeira vez? Porque são pessoas que têm fome e sede de Deus, estão buscando Deus. Nós estamos aí com os peixes prontos. Hoje nós nem precisamos muito trabalho de lançar a rede para procurar onde tem peixe. Não, os peixes estão aí pulando, como que dizendo: por amor de Deus, colham-nos. Por amor de Deus, lancem as redes e colham-nos. Tragam-nos para o nosso Deus, levem-nos para o nosso Deus. É o grande espetáculo que nós estamos assistindo. Sim, nós estamos num mundo pagão e paganizado, estamos. Essas pessoas coitadas que vêm com fome e sede de Deus, desculpe a expressão, elas vêm estragadas, elas vêm espeziadas, machucadas, feridas. O mundo acabou com elas, a vida acabou com elas. Nós às vezes até pensamos e dizemos que são pessoas problemáticas, que são pessoas que vêm com problemas, que são pessoas que vêm à igreja, que vêm a Deus, porque estão com problemas pessoais, problemas de família, problema com filho, problema de doença, e por causa disso procuram a Deus. Mas a verdade, meus irmãos, não é por causa dos problemas que elas buscam, não, é abatidas pelos problemas, é pisadas por essa situação, é porque são pisadas pelo mundo, é porque são aí espezinhadas pela tentação, pelo demônio, que elas estão estragadas assim. Mas a essas pessoas estragadas, o próprio Deus está atraindo, o próprio Espírito Santo está impulsionando, e elas vêm a nós suplicando que lhes deem Deus, elas vêm a nós suplicando-lhes que lhes deem Jesus, suplicando que lhes demos o Evangelho,
mesmo sem saber, mesmo sem explicar, mesmo quando o que elas nos apresentam são apenas os seus problemas, na verdade, o que elas estão suplicando é Deus. O que elas estão suplicando é Jesus. O que elas estão pedindo a nós é o Evangelho. Então diga assim: o Senhor me chamou, o Senhor derramou sobre mim o seu Espírito, o Senhor me batizou no seu Espírito Santo, o Senhor deu a mim, como deu àqueles primeiros cristãos, os dons do Espírito Santo, para eu ser sua testemunha a todo um povo que precisa de Deus, que tem fome e sede de Deus, que busca a Deus. E o Senhor me constituiu e me enviou para ser sua testemunha, para levar Jesus a essas pessoas, para levar o poder de Jesus a essas pessoas, para levar a libertação de Jesus a esses irmãos, para levar a cura de Jesus a esses irmãos, para levar o Evangelho de Jesus, o único capaz de matar a fome e a sede que eles têm. Obrigado, Senhor, porque me constituiu apóstolo. Obrigado, Senhor, porque me constituiu evangelizador. Há uma passagem muito linda nos Atos dos Apóstolos que eu queria que você pegasse comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 e 10. Atos 18, 9. Nesse capítulo 18, os Atos dos Apóstolos nos narram que Paulo estava como que desanimado, porque ele tentou muito levar o Evangelho aos seus irmãos judeus, mas eles não aceitavam, pelo contrário, só perseguiam Paulo, só traíam Paulo, só entregavam Paulo aos governadores romanos. Muitas vezes Paulo apanhou, Paulo foi espancado, Paulo foi expulso, Paulo teve que fugir da cidade por causa dos seus irmãos judeus. Paulo estava como desanimado com aquilo tudo, sentindo que Deus o impulsionava para levar o Evangelho aos pagãos, mas no meio de tanto sofrimento, no meio de tanta dor, sentindo que estava parecendo impossível realizar a sua missão, a missão que Jesus lhe confiava de evangelizar, sentindo-se assim, acontece o que está aí no versículo 9. Numa noite, o Senhor disse a Paulo em visão. Numa noite, o Senhor disse a Paulo em visão: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. Leia comigo esse trecho. Eu começo e você continua. Numa noite o Senhor disse a Paulo em visão, todos: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. E o Senhor hoje não está dizendo a Paulo, mas o Senhor está dizendo a você: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém e nada se aproximará de ti para te fazer mal, porque eu tenho um numeroso povo nesta cidade.
pois eu tenho um numeroso povo nesta cidade. Eu começo dizendo, nesta cidade do Rio de Janeiro, desculpe a expressão, mas ela é real, nesta paganizada cidade do Rio de Janeiro, amada por Deus, escolhida por Deus, mas nós não podemos negar, ela está sendo terrivelmente paganizada. Nesta cidade, por mais impossível que pareça, o Senhor diz, porque eu tenho um numeroso povo nesta cidade, então não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo, pois eu tenho um numeroso povo nesta cidade. Os que são do Rio de Janeiro, me levante a mão direita, quem é do Rio, capital aqui. Então diga comigo, eu acolho a sua palavra, Senhor. Tu dizes a mim, eu tenho um numeroso povo nesta cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho um numeroso povo que precisa de mim, da minha libertação, do meu evangelho, que precisa ser curado por mim, que precisa ser libertado por mim. Eu tenho nesta cidade um numeroso povo. Por isso, não temas, nada temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo, porque eu estou contigo. Você que levantou a mão, põe agora a sua mão sobre o seu coração. É o Senhor dizendo a você, fala e não te cales, porque eu estou contigo, não temas. Eu sei, há muitas razões, talvez, para você ficar amedrontado, temeroso, mas é o Senhor dizendo a você, não temas, fala e não te cales, porque eu tenho um numeroso povo nesta cidade. E eu estou pedindo, Senhor, que tu graves esta palavra no coração dos meus irmãos, que tu faças ressoar essa tua palavra no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, que tu faças fluir, Senhor, esta palavra no coração deles, que tu faças, Senhor, agir esta palavra no coração deles, e que a tua palavra, Senhor, retire deles todos os medos, todos os temores, todas as inseguranças, todos os receios, toda a covardia, todo o respeito humano, toda a timidez, todo o fechamento. Sim, Senhor, retira deles, retira da mente deles, retira do coração deles, Senhor, eu estou pedindo. Eles estão pedindo também, Senhor, é um povo também que pede, porque esse povo que precisa, mesmo sem saber, está pedindo. Senhor, são os anjos pedindo conosco, são os santos pedindo conosco, é Maria pedindo conosco, Senhor, que tu venhas tirar todo o medo, todo o temor, e tu venhas fazer desses corações, corações evangelizadores. Sim, Senhor, retira todo o medo e impulsiona, Senhor, cada um desses meus irmãos a que realize a tua palavra. Fala e não te cales, fala e não te cales, porque eu tenho um numeroso povo nesta cidade. Estende as suas duas mãos para frente, você que antes levantou a mão, você que é do Rio de Janeiro, estende as mãos para pegar alguma coisa, para receber alguma coisa. Sim, Senhor, obrigado, porque estás colocando agora na mão desses meus irmãos este dom, este presente, de na situação em que estão, do jeito que são, sejam evangelizadores. Sim, Senhor, eu estou agradecendo, porque colocas agora na mão dos meus irmãos e irmãs este presente, este dom, que é também uma ordem, que é também um mandato, que é também um envio. Vós sereis minhas testemunhas. Fala e não te cales, porque eu tenho um numeroso povo nesta cidade. Recolhe agora e ponha no seu coração. Obrigado, Senhor, porque não somos nós que assumimos para nós mesmos
este mandato. Pelo contrário, és tu que nos dás esta ordem, és tu que nos mandas, és tu que nos envias, Senhor. Vós sereis minhas testemunhas. Fala e não te cales, e não temas, nada temas, porque eu tenho um numeroso povo nesta cidade. Amém. Os outros que não são do Rio de Janeiro, eu sei que existem pessoas de várias outras cidades que estão aqui. Quem não é do Rio, capital, mas é de outra cidade que veio de fora, me levanta a mão, por favor. Isto. Você agora fica com a sua mão direita levantada. E diga comigo, também a mim o Senhor diz. Diga forte, porque vocês não são tantos. Também a mim o Senhor diz. Nada temas. Fala e não te cales, porque eu estou contigo. Acolha essa palavra. Acolha essa palavra no seu coração. E repita comigo, nada temas. Fala e não te cales, porque eu tenho um numeroso povo nesta cidade. Na cidade em que moras, eu tenho um numeroso povo que precisa de mim, que precisa do meu evangelho, que precisa da minha salvação. Não temas, fala e não te cales. Coloca a mão agora no coração. Estou pedindo igualmente, Senhor, como fizeste aos demais, retira todo o medo, todo o temor, e dá a esses teus filhos e filhas a coragem, Senhor, a tua coragem, a tua ousadia, Senhor, para que realizem a tua palavra. Nada temas, fala e não te cales, porque eu tenho um numeroso povo nesta cidade. Amém. E eu queria dizer a você que pela graça de Deus existem inúmeras formas de evangelizar, e todos igualmente são chamados, porque o que Jesus diz não é isso, sobe num banquinho ou sobe num palco e faz uma pregação. Não, Jesus não disse sobe no palco e faz uma pregação, mas Jesus disse vós sereis minhas testemunhas. Jesus diz fala e não te cales. E não é verdade que a coisa que nós mais fazemos é falar? Não é verdade que a gente fala na fila do ônibus? Não é verdade que a gente fala no ônibus, que a gente fala no subúrbio, que a gente fala no elevador, que a gente fala indo e voltando do serviço? Não é verdade que a gente fala com os vizinhos de apartamento, os vizinhos de casa, os vizinhos de um muro para o outro? Não é verdade que a gente fala pelo telefone? Não é verdade que a gente fala no barbeiro, na cabeleireira? Não é verdade que a gente fala na escola, nos intervalos de aula, até mesmo durante a aula o professor está dando aula e infelizmente os alunos estão lá no maior bate-papo, a gente fala. A coisa que a gente mais faz é falar. E hoje o Senhor está dizendo, fala e não te cales, porque eu tenho um numeroso povo nesta cidade, na sua cidade, e vamos diminuir no seu bairro, lá no lugarzinho que você mora. Lá existe um numeroso povo que precisa do Senhor. É verdade ou não é? Lá existem casais, lá existem jovens, lá existem rapazes, lá existem moças, lá existem gente muito sofrida, lá existem rapazes e moças viciados, lá existem famílias infelizes, mas lá também há muita gente de boa vontade, lá há muita gente buscando Deus, querendo Deus. Ali estão os peixes para você pescar.
Eu diria com a cabecinha de fora, suplicando que alguém lhes fale de Jesus, mesmo que eles não saibam que é de Jesus que eles precisam. Eles estão ali de cabecinha para fora, buscando Jesus. É como o peixe, que quando falta oxigênio, eles ficam alvoroçados e vão daqui para lá. Eles como que querem sair para fora da água, embora seja na água que eles vão se salvar, mas eles como que querem sair da água em busca do oxigênio. Meus irmãos, é assim que existem pessoas ao seu derredor. É assim que existem pessoas ao seu derredor. Graças a Deus, hoje existem escolas de evangelização, existem. E pela graça de Deus, estão se espalhando cada vez mais. E eu digo a você, você que teve a oportunidade de fazer escola de evangelização, use. Se você tem a oportunidade de fazer uma escola de evangelização, vá fazer. Mas mesmo tendo feito ou não tendo feito, a você também o Senhor diz: vós sereis minhas testemunhas. Eu quero, por um lado, frisar que é bom, que é muito bom, que é precioso a gente fazer a escola de evangelização, porque a gente aprende muita coisa de como evangelizar. Mas não pense, e agora eu quero frisar o outro lado, porque alguns pensariam: eu só vou poder evangelizar se eu fizer a escola. Até você une a coisa com uma questão de diploma. Se eu for diplomado, se fizer a escola toda, se eu tirar boas notas, se eu receber o diploma, então daí eu posso evangelizar. Do contrário, eu não posso. Não, meu irmão, não é isso. Não é isso. Pelo contrário, mesmo você que por 1000 razões não teve a oportunidade de fazer uma escola de evangelização, Jesus está impulsionando você a evangelizar. E você pode falar de Jesus para as pessoas ao seu lado, onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Na fila do ônibus, ali sentado lado a lado. Uma isca maravilhosa é quando as pessoas começam a apresentar os próprios problemas. Quando a pessoa dá aquela aberturinha de apresentar os próprios problemas, vai por ali, deixa que a pessoa fale, acolhe a pessoa, acolhe sinceramente. Acolhe sinceramente. É um irmão, é uma irmã abrindo o coração. Mas porque você sabe que a solução para essa pessoa é Jesus, que a solução para essa pessoa é o Evangelho, que a solução para essa pessoa é ela ser de Jesus e pegar o caminho novo, que a solução para essa pessoa é tornar-se uma nova criatura. Não perca tempo. Veja bem, a partir dos problemas da pessoa, até mesmo quando a pessoa está reclamando da vida, reclamando da situação, reclamando da falta de emprego, reclamando do ordenado, reclamando da sua família, reclamando do seu marido ou da sua esposa, vai firme, aproveita o trampolim até mesmo dessa reclamação. A pessoa às vezes, coitada, está assim desgostosa, a pessoa está murmurando, a pessoa está até mesmo revoltada. Não perca tempo, não vai na revolta da pessoa. Não fica apenas escutando, ou não fica apenas confirmando, como se fosse conversa mole. Não, Jesus está dando para você a entrada, a abertura. Se a pessoa está pondo para fora do que está dentro dela, ela já abriu. Pela frestinha que ela abriu, você pode entrar. Ou melhor, Jesus pode entrar. Se você naquela hora, e tenha certeza, o Espírito Santo dá a gente sabedoria. Confie nisso. Confie nisso. Não é uma técnica, mas é uma sabedoria que vem no momento. Até eu digo, às vezes, certas técnicas atrapalham, porque a pessoa está abrindo o coração e você quer seguir a técnica. Então você diz: mas eu tenho que fazer isso, e mais aquilo, como foi ensinado. Não,
Pelo contrário, naquela hora o Espírito Santo indica por onde você entrar, por onde você começar a falar, por onde você falar de Jesus, por onde você dizer o que é que Jesus fez na sua vida. E se fez na sua vida, pode fazer na vida da pessoa. É o momento de você apresentar a esta pessoa o amor de Deus. É o momento de você apresentar com palavras suas. Não são palavras assim da teologia, palavras estudadas, mas você falar da salvação de Jesus, salvação concreta. A partir daquela situação de casamento, ou de finanças, ou de revolta de filho, o Senhor dá sabedoria. Confie na sabedoria que o Senhor lhe dá naquele momento. E vai firme, vai por ali, vai fundo, vai no coração da pessoa. E não duvide de orar pela pessoa. Não duvide. Muitas vezes as nossas palavras acabam fazendo pouco, mas quando a gente reza pela pessoa, aí o coração amolece. E amolece não por causa da sua oração, mas amolece por causa do poder da oração. Amolece porque Jesus entra em ação naquele momento. Amolece porque o Espírito Santo já está agindo no coração daquela pessoa. E esta é a hora boa, é a hora correta de você lançar a semente do Evangelho. Isso pode acontecer em qualquer situação. É na cabeleireira, quer você seja cabeleireira, quer você esteja frequentando aquela hora, o salão. É no barbeiro, é na lanchonete, é na escola, é no serviço, lado a lado ali. Nós não precisamos de um banquinho, nem de um palco para subir, pegar a Bíblia e começar a fazer uma evangelização. Não. Pelo contrário, eu quero até lhe dizer, esta evangelização, tu a tu, pessoa a pessoa, ombro a ombro, ou até melhor, coração a coração, é a que mais funciona. É a que mais funciona. Por necessidade, muitas vezes, nós também temos que fazer pregações assim para muita gente. E quem recebe esse ministério, deve realizar esse ministério. Mas veja, eu estou frisando o mais importante, porque a evangelização tu a tu, pessoa a pessoa, coração a coração, é a que mais funciona. Então não duvide, diga comigo, não temas. Em qualquer situação, não temas, fala e não te cales, porque eu tenho numeroso povo nesta cidade. E eu sei que o Senhor dá criatividade a nós, dá. O Senhor dá criatividade a nós. Quantas coisas lindas se podem fazer. Como as pessoas são sensíveis, por exemplo, quando se vai para rezar o terço numa casa. Até numa cidade grande como é o Rio de Janeiro, em que é tão difícil chegar às pessoas, como é difícil as pessoas abrirem as portas do seu apartamento. Maria, a mãe de Jesus, tem aberto muitas portas. Quantas vezes através da imagem de Nossa Senhora, ou através simplesmente de um terço que se oferece para ir rezar, quantas pessoas coitadinhas, necessitadas, suspirando, desejando que alguém propusesse ir rezar na sua casa. E a partir dessa visita, a partir da imagem que vai, a partir do terço que se reza, a partir da novena de Natal que se faz de casa em casa, a gente pode testemunhar, a gente pode falar de Jesus, a gente pode evangelizar, quer na hora ali,
quer depois, pessoa a pessoa, tu a tu, atingindo diretamente a pessoa e a situação da pessoa. O Senhor dá muita criatividade, dá. Todo bairro, toda cidade, tem lá o lugar onde os jovens se reúnem. É um lugar característico. É uma lanchonete, é um barzinho, é um lugar de praça, não sei. Varia de cidade em cidade, mas sempre tem um ponto, um lugar onde os jovens costumam se reunir. O evangelizador do jovem é o jovem. E o Senhor dá criatividade, dá. Claro, nós podemos fazer coisas ousadas, como preparar um conjunto, como preparar um ministério de música, e ir e evangelizar através da música, ir e pregar. Claro, isso também pode ser feito. Mas além de se fazer isso, nós podemos também, tu a tu, também nesses ambientes. Veja, Jesus disse claro: vós sois o sal da terra. O sal precisa ir ao alimento. Não tenha receio. Para evangelizar, o Senhor precisa que você vá a esses ambientes. Você não vai por ir. Você vai para evangelizar, você vai para ser sal. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E Ele mesmo diz: a luz a gente coloca no lugar escuro, não é no lugar claro. E é lá justamente onde existe escuridão, e onde há uma necessidade de luz, é lá que nós podemos ir. E ali nós podemos ser luz de evangelho para estas pessoas. Não tenha receio de fazer isso. Não tenha receio. Mas eu quero dizer, de uma maneira muito especial, e que é uma graça muito grande, os nossos grupos de oração. Eu deixei por fim, para nós percebermos que existem outros meios, graças a Deus. Mas, felizmente, os nossos grupos de oração são grandes redões que Deus nos deu. Através do grupo de oração, nós podemos fazer um arrastão mesmo. Os nossos grupos de oração são verdadeiros arrastões para recolher muitos e muitos e muitos para o Senhor. Graças a Deus. Porque, em primeiro lugar, quem promove os nossos grupos de oração, quem criou os nossos grupos de oração, quem preside os nossos grupos de oração, quem dá inspiração aos nossos grupos de oração é Jesus, e é o Espírito do Senhor que está nos nossos grupos de oração. Não tenha dúvida disso. Lá é um ponto de encontro privilegiado para muita gente. Uma coisa preciosa que Deus nos dá nos grupos de oração é a alegria. E eu digo a vocês, caprichem na alegria. Os nossos grupos de oração precisam ser grupos alegres. Nos nossos grupos de oração há música, há canto. No nosso grupo de oração há palmas, há gestos. Eu sei que muita gente estranha, mas não existe forma melhor, primeiro, de preparar um ambiente de alegria do qual as pessoas precisam, de preparar um ambiente de acolhimento que as pessoas precisam, e segundo, para quebrar estruturas, porque muitas pessoas, coitadas, vêm todas estruturadas, com os seus problemas, com a sua situação, com medo de Deus, com medo de igreja, com medo de padre, é verdade, com medo de confissão. Para eles, muitas vezes, igreja é um lugar de não participação, onde eu estou lá, tenho que ficar quietinho, tenho que ficar em silêncio, não posso me mover. Até mesmo quando eu era criança, só me repreendiam se eu andava, se eu me movia. E também quando eu estava no colégio, quando eu era menino ou menina, no catecismo, eu somente recebia ordens e repreensões, que eu devia ficar quieto. E muitas pessoas pensam que é assim, e se comportam de maneira inibida diante de Deus. A pessoa fica até rija diante de Deus, desculpa a expressão, comportadinha diante de Deus. Mas quando eles vêm, a espontaneidade que o Senhor nos dá, a alegria que o Senhor nos dá,
Quando eles veem que nós fazemos gestos, não fazemos por fazer, mas os gestos vêm espontâneos. Quando eles veem que nós levantamos os braços, quando eles veem que nós batemos palmas, mesmo se de início eles estranham, mesmo se são pessoas muito estruturadas, até intelectualmente estruturadas, para quebrar essas estruturações que eles trazem, não há coisa melhor do que essa nossa espontaneidade nos grupos de oração. É uma graça que Deus nos dá, é uma graça que atrai, é uma graça que derruba muralhas, mas de modo especial, nos nossos grupos de oração há acolhimento, há calor humano. Eu digo a você, por amor de Deus e por amor dos seus irmãos, conserve e capriche nesse calor humano nos grupos de oração, capriche nesse acolhimento. A equipe de acolhimento num grupo de oração é tão importante como a equipe da palavra, é tão importante como a equipe da música, porque justamente as pessoas que acolhem são como o rosto do Senhor, os olhos do Senhor, o coração do Senhor, o carinho do Senhor recebendo essas pessoas que muitas vezes vêm assustadas, medrosas, que já se sentiam rejeitadas antes, que tinham medo de Deus, pessoas já acusadas demais por si mesmas, pelo mundo, acusadas pela tentação, e elas precisam encontrar no rosto de um irmão, de uma irmã, no sorriso, nos olhos de um irmão, de uma irmã, num aperto de mão, num abraço, numa acolhida de um irmão e de uma irmã, eles precisam encontrar o coração do Senhor, o sorriso do Senhor, o amor do Senhor, a bondade do Senhor, o perdão do Senhor. Isso derruba estruturas muito mais do que qualquer coisa, e é disso que os nossos irmãos precisam. E veja, não se trata de uma técnica, ninguém ensinou, foi o próprio Espírito Santo que foi suscitando essa nossa maneira de ser, que graças a Deus funciona, é fortemente evangelizador, porque o Evangelho é amor, porque Deus é amor, porque o Evangelho de Jesus é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém pensou em traduzir isso em técnicas, em dinâmicas, não, o Senhor fez naturalmente e nós o fazemos naturalmente, e graças a Deus esta é uma fórmula maravilhosa de evangelizar. Mesmo que você não tenha dito nada ainda, mesmo que você não tenha anunciado Jesus em nada ainda, essa espontaneidade, essa maneira que Deus mesmo criou, já é uma forte evangelização. E depois, pela graça de Deus, nos nossos grupos, as pessoas podem rezar espontaneamente, elas podem falar. Se elas não sabem falar ainda, se elas não têm coragem ainda de falar, elas veem os outros falando, elas veem os outros apresentando ao Senhor as suas necessidades, os seus pedidos, abrindo o coração para o Senhor, mesmo se elas não são capazes de falar ainda, elas sentem que ali elas têm liberdade, elas sentem que ali existe um Deus vivo com o qual as pessoas estão se relacionando. E é isso que as pessoas mais precisam, de um Deus vivo, de um Deus que as conhece, de um Deus que se interessa por elas, de um Deus a quem se pode falar, de um Deus a quem se pode falar das coisas normais da nossa vida, um Deus que se preocupa, que para escutar até mesmo as nossas lamúrias, e até mesmo os nossos problemas do dia a dia. E aí já existe, graças a Deus, uma maravilhosa maneira de evangelizar. Nós estamos espontaneamente apresentando às pessoas um Deus vivo, um Deus acolhedor, um Deus que salva, um Deus que escuta. No nosso grupo de oração, graças a Deus, sempre existe a palavra é dirigida, a palavra é pregada, a palavra é tomada diretamente na Bíblia. As pessoas começam a ter contato direto com a palavra de Deus. As pessoas mais simples, mais humildes, começam a ter contato direto com a palavra. E está aí um outro momento, uma outra forma maravilhosa de evangelizar.
Nos nossos grupos, pela graça de Deus, os dons do Espírito funcionam. Ou funcionam diretamente quando nós oramos pela cura, quando nós oramos pela libertação. Ou funcionam normalmente, ninguém dirigiu uma oração direta pela cura, mas porque as pessoas estão ali, porque as pessoas cantam, porque as pessoas oram, porque as pessoas ouvem a palavra, porque as pessoas falam, porque as pessoas são amadas, elas acabam sendo curadas, curadas no coração, curadas no corpo. E tudo isso lhes diz que elas encontraram um Deus vivo, que elas encontraram aquele que o seu coração tanto desejava. Em síntese, pela graça de Deus, os nossos grupos de oração são uma fórmula maravilhosa de evangelizar. Só o fato de você participar de um grupo de oração, só o fato de você colaborar num grupo de oração, nisso nós já estamos evangelizando de maneira maravilhosa. E eu digo mesmo, por amor de Deus e por amor dos irmãos, multipliquem os grupos de oração. Multipliquem. O que é que acontece com a natureza? Uma árvore produz frutos. Cada fruto tem muitas sementes. E dessas sementes surgem outras tantas árvores. Estas árvores produzem frutos, esses frutos produzem sementes, essas sementes vão produzir não sei quantas outras árvores. O segredo de Deus expresso na própria natureza é multiplicar-se, 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 multiplicar-se. E é interessante que até Deus mesmo dotou a natureza disso, que há muitas sementes que tem como que um balãozinho, né? Que tem como que um paraquedas que leva aquela semente para longe, para multiplicar-se lá. Às vezes, irmãos, nós somos tão zelosos que achamos que ninguém mais é capaz de começar um grupo de oração. Pelo contrário, nós gostamos muito se o grupo vai de 20 para 50, para 100, para 200, para 300, para 500, é um grupo enorme, enorme, e nós ficamos contentíssimos. É até difícil de conduzir aquele grupo, é até difícil de dar oportunidade àquilo, mas nós estamos contentíssimos e achamos que nesse grupo de 500 nós não podemos multiplicar de jeito nenhum e vai ser perigoso. Por amor de Deus e por amor do povo, busquemos a sabedoria de Deus, busquemos a força de Deus para termos a coragem de multiplicar os grupos de oração, para que os grupos de oração vão lá onde o povo está, que os grupos de oração possam ir lá onde os famintos e os sedentos estão. Nós não podemos ter medo, também a nós nos grupos de oração o Senhor diz, não temas, fala e não te cales, porque eu tenho um numeroso povo nesta cidade. Um numeroso povo nessa cidade. E peçamos a força do Espírito Santo, como Jesus disse, e recebereis o Espírito Santo, e Ele vos dará força, Ele vos dará poder, e sereis minhas testemunhas. Multiplicar os grupos de oração é multiplicar maravilhosamente potenciais de evangelização. O Senhor quer que nas muitas paróquias e que em cada paróquia tenha muitos grupos de oração. O Senhor quer que até mesmo nas casas, nos cantos, nos telheiros, nos porões, nos fundos de quintal, onde se pode reunir, o povo de Deus possa se reunir para se encontrar com o Senhor. Claro, na sabedoria, mas o Senhor quer isso. Ele diz hoje a nós, como disse a Paulo, não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo, porque eu tenho um numeroso povo nesta cidade. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.